50 anos depois, o Forte Caxias é formado por edifícios que abrigam 34 órgãos da alta administração do Exército, ocupando uma área construída de 117 mil metros quadrados, com 7 quilômetros de corredores que interligam salas onde trabalham diariamente, entre civis e militares, mais de 7 mil pessoas. O tempo todo, vamos prender o Bolsonaro. Caguei para a prisão. Se ele for condenado, ele vai cumprir a pena no Exército? Ele vai cumprir no Exército, né? Ou não? Não sei, eu não sei. Acho que não. Acho que ele cumpre em prisão civil mesmo. Ah, é? É porque a pena é civil, ele está reformado faz tempo, né? Ah, essa é uma boa notícia, hein? Eu estava achando que ele ia cumprir a pena no QG do Exército, lá em Brasília. Que aí pode ser ex-presidente, pode arrumar uma celinha especial para ele aí, é normal. O Lula não arrumaram, né? Nem na preventiva. O Lula foi preso preventivamente, não porque foi condenado. Não, mas só uma salinha isolada, pelo menos. O certo é ir para uma cela especial, porque ele tem grau universitário. Agora eu acho que nem tem mais cela especial. Acho que acabaram. Não tem mais. Então, tem que ir para a prisão. O certo é ir para a prisão comum. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 21 de fevereiro de 2025. São 8 horas da manhã. A defesa de Bolsonaro pirou ao ouvi-lo bravatear que cagou para a prisão. Ele acha que ficará em uma confortável prisão 5 estrelas. Mas não é bem assim. A lei mudou. Ex-presidente acha que ficará instalado no QG do Exército em Brasília, que transformará em seu clube de campo particular, onde poderá fazer o que quiser e com todo conforto. Mas não é bem assim. O limite para Bolsonaro será o que Lula recebeu em seus 580 dias de prisão, um cubículo de 15 metros quadrados, sem luxo algum, além de uma televisão, uma cama, uma mesa e um banheiro. Aliás, um luxo que tentaram tirar de Lula, transferindo-o para uma prisão comum. Não conseguiram mais isso porque Lula foi libertado. E agora a situação é até pior para Bolsonaro, porque no ano passado acabou a prisão especial para qualquer um no Brasil. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania, que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Também quero pedir a você que considere fazer uma doação ao blog da Cidadania para que possamos atualizar nossos equipamentos e melhorar a nossa estrutura para fazer um canal melhor para você nos dias vindouros, que prometem ser de uma guerra política no Brasil, sobretudo no ano que vem, em 2026, quando será a sucessão do presidente Lula. E também quero agradecer a todos aqueles que vêm colaborando com o blog da Cidadania. Nós já contratamos uma pessoa para nos assessorar aqui na edição de vídeos e em várias áreas, que já está trabalhando, já está produzindo cortes para os short vídeos e para as redes sociais. E se você considerar fazer-nos essa doação, eu peço que use a chave Pix que está na tela. E vamos em frente. O entorno de Bolsonaro vê um erro crasso nessa fala dele de que cagou para a prisão. Auxiliares defendem que o PL poupe a exposição pública de Bolsonaro após a denúncia, mas ele está aí achando que vai conseguir que o Trump o tire da cadeia, já está gastando por conta da ajuda que ele acha que vai ter do Donald Trump. Auxiliares e conselheiros jurídicos de Jair Bolsonaro consideram um erro a participação do ex-presidente no 10º Seminário de Comunicação do Partido Liberal em Brasília, ontem, quinta-feira. Em seu discurso no evento, um dia depois de ser denunciado por tentativa de golpe pela PGR, Bolsonaro minimizou as acusações e disse que está tranquilo e que cagou para a prisão. As falas dele foram criticadas pelo seu entorno, que avaliam que esse é o momento dele submergir. Mas deixa ele fazer o que ele quiser. É até bom que ele mexa com a justiça. A decisão de Alexandre de Moraes julgar Bolsonaro em turma, na primeira turma, vai prevalecer.
ou seja, o julgamento vai ser bem rapidinho. Tentaram, inclusive, aí, alguns jornais, como esse, a Folha de São Paulo, vem apontando erros na denúncia da PGR, que 10 entre 10 juristas dizem que é perfeita, vem dizendo que ele não deve ser julgado em turma, como se no plenário fosse mudar. É que no plenário eles querem as manifestações do Nunes Marques e do André Mendonça a favor do Bolsonaro, negando-se a votar no Bolsonaro, para poderem exibir isso como dizendo que não foi unânime. E na primeira turma seria unânime. Mas a hora está chegando. O Moraes, inclusive, impediu o Bolsonaro de empurrar com a barriga a defesa dele. Pediu 83 dias, imagina, quase 3 meses, para responder à denúncia da PGR. Um absurdo, uma bofetada na cara do judiciário. Mas Moraes, claro, negou. E o Trump pode interferir no processo Bolsonaro após a denúncia da PGR? Uma ova. Desde a vitória de Trump, ano passado, apoiadores de Bolsonaro veem o retorno do presidente dos Estados Unidos como uma espécie de salvação para o processo em que o ex-presidente é investigado e agora denunciado pela PGR. Juridicamente, o Trump não consegue ajudar Bolsonaro, dizem especialistas. O governo Trump poderia provocar retaliações se fosse do governo federal, se o governo tivesse mandado prender o Bolsonaro e fosse obedecido, tudo bem. Mas é um processo judicial, tem que respeitar o judiciário. As ações do governo norte-americano devem ficar no plano da política e da pressão política. Campanhas a favor de Bolsonaro podem ter apoio de lideranças, mas não vai passar disso. O Bolsonaro, a defesa dele diz que não vai fugir do país, nem pedir asilo em embaixada, se for condenado, e isso significa basicamente o contrário. Ou seja, há que ficar de olho nesse sujeito, porque quanto mais cair a ficha dele de que ele vai ser preso, porque ainda não caiu a ficha dele, tá, pessoal? Quando cair a ficha, ele vai se desesperar e vai tentar fugir. Isso é certeza. O Bolsonaro admitiu, inclusive em fala sincericida, que golpista que perde está lascado. Nesse ponto, ele falou certo. Tentou dar o golpe, perdeu, está lascado. O Lula, porém, ele, quando foi preso, ficou em uma sala de 15 metros quadrados que servia de dormitório a agentes da Polícia Federal. O Lula ficou nessa sala de 15 metros quadrados com banheiro e que foi adaptada para recebê-lo no 4º andar na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Eu estive lá, inclusive, entrevistando o presidente. Eu fui o último jornalista a entrevistar o Lula na prisão. A cela dele era assim, veja só como era a cela do Lula. Era uma coisa minúscula, olha aqui, é isso aqui que era a cela do Lula. Aqui a porta, a cama, uma mesinha e um banheiro. E depois colocaram uma televisão lá. Foi aqui que esse homem passou 580 dias, quase 2 anos. E este aqui é o limite para Bolsonaro. Bolsonaro, o máximo que pode ter é isso. Se ele tiver mais do que isso aqui, a Procuradoria-Geral da República vai entrar no meio e você vai entender por quê. O fato é que o Lewandowski autorizou o Lula a conceder entrevista na prisão, então, eventualmente, depois de um bom tempo de aclimatado, veja, o Lula foi preso em abril de 2018 e em setembro começou a ser permitido que ele visitasse, que ele fosse entrevistado por jornalistas na prisão, dessas entrevistas. Isso deve acontecer também com o Bolsonaro, mas desde que ele se comporte. Se ele começar a atacar o Poder Judiciário, aí vai ser outra conversa. Bom, o fato é que tentaram tirar a prisão privilegiada do Lula, dizendo que custava 3 milhões ao pagador de impostos. É uma conversa fiada que ninguém entende.
Como é que pode uma salinha daquela custar 3.600.000 reais ao pagador de impostos? Será que é o salário do policial que ficava do lado de fora da cela? É brincadeira isso, não é? Mas você veja que tentaram tirar até essa salinha do Lula. Bom, o futuro do Lula na prisão preocupava a Polícia Federal, porque ele teria que ficar muito tempo. A previsão deles é que o Lula ficaria 25 anos preso, teria penas de 25 anos. E eles se enganaram, né? Por sorte. E o Lula sempre mostrou dignidade durante a prisão, e não esse comportamento patético do Bolsonaro. Uma hora ele se desespera, outra hora ele fala palavrões. Ele, em vez de dizer que é inocente, fica pedindo anistia, como o Lula falou ontem. Se ele pede anistia, é porque ele sabe que vai ser condenado. Se ele sabe que vai ser condenado, ele está pedindo que desculpem-no pelo crime que ele cometeu de tentar dar o golpe. Enquanto que o Lula sempre pediu, eu sempre disse o seguinte: olha, estou preso injustamente, eu não sou inocente, e ofereceram anistia para o Lula. Isso é o que é o mais interessante. Aqui o Lula, em mensagem de Ano Novo, ele disse que o ano de 2019 seja o início de uma nova caminhada para um Brasil sem fome, sem pobreza e com emprego digno. E ele estava certo. Em novembro do ano passado, do ano seguinte, de 2019, o Lula foi libertado para voltar à presidência da República. Então, ali, naquele momento, o Lula deu um exemplo de tenacidade e de dignidade que o Bolsonaro, com certeza, não vai seguir. Mas ele vai ter privilégios, inicialmente, de chefe de Estado em eventual prisão no Exército. Generais consideram que o STF deve conceder prisão especial em caso de condenação e discutem a possibilidade de unidade militar. Diante da denúncia da PGR contra o Bolsonaro, os generais passaram a discutir a possibilidade de ele cumprir a prisão no QG do Exército. Uma das possibilidades é improvisar um espaço para prisão especial no Comando Militar do Planalto, sediado em Brasília. Generais, contudo, ressaltam que as avaliações são conjecturas ainda distantes e que o assunto só entrará em pauta se Bolsonaro for condenado. 4 generais ouvidos pela imprensa avaliam que, em eventual condenação, o STF deveria conceder a Bolsonaro uma prisão especial. Eles citam os casos de Lula e de Temer. O Lula ficou 580 dias preso, mas naquele cubículo. O Temer ficou também preso num cubículo. O espaço destinado a ex-presidentes é chamado de Sala de Estado-Maior, em referência ao grupo de oficiais das Forças Armadas que assessoram o comandante militar. O direito é previsto no Código Penal Militar, mas o crime do Bolsonaro é civil e ele já não é mais militar há muito tempo, como disse o professor Pedro Serrano. E por isso, quem vai se interpor no caminho de eventuais luxos que concedam ao Bolsonaro é o Procurador-Geral da República. O PGR, inclusive, foi muito mais duro que, veja só, ele foi muito mais duro que a Polícia Federal na denúncia dele. A denúncia de 272 páginas do Procurador-Geral da República foi mais rigorosa e imputou mais crimes a Jair Bolsonaro do que a Polícia Federal no relatório de 884 páginas. Você lembra que eu dizia aqui que a expectativa de quem estava informado sobre o processo, que essa é a diferença. Um monte de gente desinformada pelo processo, de comandar o processo, andou dizendo que o Gonê ia passar pano para o Bolsonaro, que o Gonê almoçou com bolsonaristas para combinar de dar liberdade, um monte de influenciador dizendo essas besteiras, e, na verdade, quem estava informado sobre o processo disse que ele iria
basicamente, muito provavelmente, colocar novos crimes na conta do Bolsonaro e que ia ser um relatório muito duro. Isso sempre foi dito aqui. O Gonê denunciou o Bolsonaro por 5 crimes que poderiam levar à prisão e, na verdade, o Procurador-Geral da República, ele pediu uma pena de prisão muito mais alta do que a Polícia Federal. A PF pediu 28 anos para o Bolsonaro, o Gonê pediu 46. Não é? E o fato é que a denúncia, no dia da denúncia contra o Bolsonaro na PGR, houve causos, surpresa e discrição. Poucas horas antes de enviar ao STF a denúncia contra o Bolsonaro, 33 aliados no inquérito do golpe na última terça-feira, 18, o Procurador-Geral da República estava no STF ouvindo causos do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, e não havia avisado auxiliares que apresentaria a denúncia naquele dia. Gonê surpreendeu a todos com a denúncia duríssima que ele fez. E, na verdade, no caso da prisão especial para o Bolsonaro, ela vai ter que ter um limite decente e nada de luxos e regalias. Você viu ali a cela que o Lula ficou, o tamanho da cela que o Lula ficou. Era quase um armário, era um closet em que o Lula ficou. E, na verdade, o Bolsonaro, depois de uma condenação definitiva, porque nós não podemos esquecer que o Lula estava preso em prisão preventiva, não é? Porque ele não tinha tido o processo dele transitado em julgado, ele não tinha ido à última instância, porque o caso do Lula cabia análise pelo STF, que libertou o Lula. Então, quando o Lula foi preso, ele estava condenado apenas em segunda instância. Ele teria mais uma instância para recorrer, que era o STF. Então, enquanto uma pessoa, pela lei antiga, quem tinha curso superior, enquanto está em prisão preventiva, tem direito à cela especial. Depois de confirmada a condenação, perde o direito à cela especial. E o Brasil, em março do ano passado, derrubou a prisão especial para quem tem curso superior. Então, Bolsonaro tem curso de educação física, não é? É o curso de educação física, o curso superior que ele tem. Mas, minha amiga, meu amigo, até isso está em perigo para ele. E qualquer tipo de regalia injusta que ele tenha, caberá ao Procurador-Geral da República fazer a denúncia ao Supremo Tribunal Federal para pedir a revogação do privilégio injusto e que afronta a sociedade brasileira por tratar diferente um cidadão comum, porque quem vai para a cadeia é cidadão comum. Claro que uma salinha para o presidente e ex-presidente da República é admissível, porque no meio de presos comuns correria até risco de morte, não é? De ataques, de todo tipo de problemas. Mas, de jeito nenhum, os luxos que o Bolsonaro está pensando que vai ter na cadeia. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.